Soberano Deus e Pai, peço por misericórdia que o Senhor esteja falando aos nossos corações nesta noite, que este estudo possa vir de encontro, ó Deus, com aquilo que precisamos, ó Deus, da palavra do Senhor, palavras de exortação, de ânimo, de incentivo, palavras que nos despertem a fé no Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não teve Deus que foi páreo para o Senhor. O Deus Nilo, o Deus das moscas, o Deus dos piolhos, o Deus das rãs, nenhum desses foram páreos para o Deus de Israel. Todos foram esmagados pelo poder do Deus de Israel. Os magos do Egito que, com as suas artes ilusórias, conseguiram, de alguma forma, replicar as pragas. Quando chegou na praga dos piolhos, eles não conseguiram fazer mais nada, e a partir dali, eles se tornaram impotentes. As suas ilusões, as suas mágicas, já não tinham mais efeito. Os magos do Egito, eles tiveram que reconhecer que havia um Deus que estava por detrás daqueles sinais, que era o Deus, o único Deus de Israel. Esse capítulo 9 nos apresenta mais 3 pragas. A quinta praga, que é a morte dos animais. A sexta praga, que são as chagas, né? As feridas abertas no corpo dos animais e do povo do Egito. E a sétima praga, que é uma forte chuva de granizo. E eu quero apresentar aqui o centro desse capítulo, é o versículo 15. Olha aí na sua Bíblia, por gentileza. O versículo 15 é o centro desse capítulo. Estou trazendo isso hoje porque muitas vezes nos perguntamos por que dessas pragas, por que Deus mandou essas pragas. O objetivo era justamente mostrar para Faraó que o Deus de Israel não era um Deus de brincadeira, não. Que o Deus de Israel não era um Deus como os deuses deles, não, os deuses da imaginação deles, da fé vazia deles. O Deus fala para Faraó assim, a esta altura eu poderia ter estendido a minha mão e ferido você, seu povo, com uma praga que os apagaria da face da terra. Ou seja, não adianta, Faraó, o que você faz, não adianta a sua resistência, não adianta você achar que pode contra mim, porque no momento que eu quiser, eu torno a nação do Egito uma nação extinta. Parafraseando, é esse o caminho. Então Deus está trazendo aqui para Faraó um sinal de alerta. Irmãos, existe um perigo que ronda a nossa vida. Talvez eu já tenha dito isso aqui, mas existe um perigo que ronda a minha vida, que ronda a sua vida, que ronda a vida de todos. Um perigo que muitas vezes nós não nos damos conta, algo que nós fazemos e não nos atentamos aos riscos. Muitos imperadores não se atentaram para esse perigo, muitos reis não se atentaram para esse perigo, muitos reinos deixaram de existir porque não se atentaram para esse perigo. Povos que sofreram as consequências e foram dizimados da face da terra. E nós passamos por esse mesmo perigo, brincar com Deus. Não brinque com Deus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31 e 39. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabia que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos.
Esse versículo fala desse perigo de retroceder. Uma vez que estamos avançando na caminhada cristã, o nosso coração se endurecer em relação às coisas de Deus. E nós, muitas vezes, irmãos, somos como Faraó, estamos vendo sinais na igreja, estamos vendo sinais em nossa casa, estamos vendo sinais em nossa vida, e ainda assim existe em nós uma predisposição em resistir à vontade de Deus. É um perigo. Não é porque somos crentes, somos salvos em Cristo Jesus, que estamos livres de receber o justo castigo de Deus. Nós receberemos o justo castigo de Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, gera um resultado, tem uma consequência. Seja para a vida eterna, ou seja para a morte eterna, nós precisamos temer a Deus. Nós não podemos brincar com Deus. Certa feita, no programa Conferência Bíblica, o pastor contou uma ilustração. Ele contou que foi pregar em uma cidade pequena, uma cidadezinha do interior da Bahia. A igreja estava cheia para ouvi-lo. Depois que ele pregou, sentiu que a mensagem impactou a igreja, pois falava de temor. Então o pastor local contou algo que havia acontecido recentemente na igreja. Recentemente houve um triste caso de adultério na igreja. Um irmão da cidade vizinha veio para fazer uma participação especial no culto. Ele veio 1, 2, 3 vezes. Estranhamente, os olhares daquele irmão começaram a se entrelaçar com uma jovem da igreja. O homem era casado e acabou se envolvendo com a jovem. O casamento dele acabou. Mesmo assim, ele continuou indo à igreja. O pastor o exortava por diversas vezes, diversas formas, por muitas vezes, mas aquele homem não se corrigia. Até que um dia, ele saindo de um encontro com essa jovem, pegando a rodovia que levava até a sua cidade, ele bateu de frente com uma carreta. Ele bateu de frente com uma carreta. O carro dele ficou como uma folha de papel. Não restou nada. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E a ira de Deus, a gente se engana às vezes. A gente se engana, porque somos crentes, temos certeza da nossa salvação. Às vezes a gente acha que está livre das consequências dos nossos pecados, mas não estamos não, irmãos. O problema de viver uma vida indiferente ao temor a Deus é o nosso coração ficar tão endurecido, mas tão endurecido que nós acabamos sendo iguaizinhos a Faraó. Nós ficamos como Faraó. Nós não mandamos em nada, mas achamos que mandamos em tudo. Nós não temos nada, mas nós achamos que temos tudo. Nós não somos nada, mas nós achamos que temos tudo, que somos tudo, inclusive a ponto de resistir a Deus. As pragas do Egito foram em razão da dureza de coração de Faraó, por consequência, todos os egípcios sofreram. Gálatas 6,7 diz que não se deixe escarnecer, tudo que o homem semear, isso também colherá. É o que Deus fala. Não zombe de Deus. Não escarneça de Deus. Não endureça o coração para Deus, irmãos. Porque Deus é justo juiz. É justo juiz. Nós não podemos ser como Faraó, que mesmo vendo os sinais, continuava com o coração duro. Faraó estava prestes a entender o tamanho do Deus de Israel do modo mais duro. Ele estava prestes a compreender o tamanho do Deus de Israel. Vamos à quinta praga, a morte dos animais. E é importante notar, irmãos, que Moisés apresenta uma lista de animais, e todos esses animais são do campo, são rebanhos, cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas, animais admirados no Antigo Oriente, animais que eram símbolos de riqueza e fertilidade. Lembra de Jó? Tinha rebanhos de cavalos, de vacas, de ovelhas. Abraão tinha rebanhos desses animais, porque esses animais eram um símbolo de prosperidade. Prosperidade. Mas Deus acabou com todos esses animais do Egito. Um rebanho, um animal ou outro morrer, seria um infortúnio, seria
Poxa, morreu um rebanho inteiro ali do colega, morreu uns 4 ali do outro, mas todos os rebanhos, todos os animais mencionados por Moisés morreram. Só podia ter a mão de Deus ali. Só podia ter a mão de Deus ali, irmãos. Deus estava demonstrando a sua ira perante um povo que confiava no seu poder, um povo que confiava nas suas riquezas. Deus estava mostrando para eles quem Ele era. Mas ali houve uma diferença. Todos os animais do Egito morreram, mas do povo de Israel não morreu. Então veja, se morresse todos os animais, inclusive os de Israel, foi uma praga normal. Mas houve uma diferença do povo de Deus com o povo do Egito. Teve uma diferença, irmãos. Irmãos, não se esqueçam que o Egito é um tipo do sistema do mundo. O Egito é uma representação do mundo. E Deus quer tirar o seu povo do mundo, Deus quer libertar o seu povo do mundo, e para isso Ele faz uma separação. Existe uma diferença. Quem era povo de Deus era marcado com essa diferença. Os animais do Egito morreram, mas os de Israel não. Ficavam todos na mesma região, todos próximos. Mas na terra de Gósen, nenhum rebanho morreu. É a marca do povo de Deus. O povo de Deus usufrui dessa proteção, desse cuidado. O povo de Deus usufrui da boa mão de Deus sobre a vida deles. Há uma linha de separação entre o povo de Deus e os egípcios. E Deus estava mostrando para alguns deuses, o deus Apis, deus sagrado de Mênfis, deus da fertilidade dos rebanhos, Hathor, deusa vaca, deusa celestial, Nut, algumas vezes representada como uma vaca. Então, o Egito era cheio dessas imagens de deuses, de falsos deuses. E cada deus, cada imagem representava um tipo de animal, representava pelo formato de um animal, e era respeitado e era adorado. Mas Deus mostra o seu poder para aquele povo. Deus mostra àquele povo quem ele era. Sexta praga, feridas purulentas ou tumores. Moisés e Arão foram enviados por Deus a Faraó, que se manteve teimoso, não permitindo que o povo fosse adorar ao Senhor. Deus ordenou que Moisés lançasse para cima um punhado de cinzas, e aquele pó fino provocou úlceras que estouravam na pele dos homens e dos animais. Nós sempre observamos, irmãos, essas figuras que Deus usa. Seja o pó da terra, seja a cinza, Deus sempre usa de figuras, porque a fé daquele povo, tanto dos judeus quanto dos egípcios, estava muito arraigada naquilo que eles viam. Então, o fato de Deus transformar algo fazia com que eles entendessem melhor a mensagem, com que eles compreendessem melhor. Deus poderia, do nada, simplesmente só nascer as chagas, mas para trabalhar no coração deles, Deus usa esses tipos, essas figuras, para mostrar quem ele era. Então, essa praga não é contra um Deus em específico, mas essa praga vai contra a saúde dos egípcios. Há quem diga que pode passar por qualquer circunstância, mas tendo saúde pode vir o que vier. Já ouvi alguém falar isso? Não tem problema, pode vir o que vier, eu tendo saúde. Mas o que Deus está mostrando a esse povo é que mesmo na saúde deles, mesmo em seus corpos, é Deus quem manda. É Deus quem manda. Qualquer enfermidade, Deus pode curar ou Deus pode deixar também. Tanto pessoas como animais, os animais que sobraram daquela praga, da primeira praga, sobraram os animais. Mas o que a gente observa no relato lá, é que Moisés só mencionou animais de rebanho, animais de campo. Então aqui, muito provavelmente, são os animais domésticos. Se existisse naquela época essa expressão pet, né? Foram aqueles animaizinhos ali que
sofreram com essa praga agora. E outros animais que não andavam em rebanho, que ficavam lá no espaço dos egípcios. Então, esses animais e as pessoas adquiriram tumores, feridas que pipocaram das suas peles e ia estourando. Para que eles entendessem que mesmo na saúde deles, mesmo em seus corpos, o Deus de Israel tinha controle absoluto. Para que eles entendessem isso. Irmãos, como aplicação para nós, a dependência de Deus deve ser em todas as situações. Em todas as circunstâncias das nossas vidas, nós precisamos depender de Deus. Em todas elas. Tendo saúde ou na enfermidade, nós devemos confiar em Deus. Nem mesmo os magos escaparam das feridas. Nem mesmo eles conseguiram resistir. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Independente da gravidade, se letal ou não, toda enfermidade é para que se manifeste a glória de Deus. Quer por meio dela, que por meio dela, aquele que se julga forte, por causa da sua saúde, que ele reconheça que é pó. Então, toda enfermidade é para a glória de Deus. Muitas vezes nós oramos por cura, não recebemos a cura, porque não é o principal. O principal é qual é a nossa atitude diante da enfermidade. Como é que nós nos comportamos diante da enfermidade? Nós deixamos a enfermidade dominar a nossa vida ou nós cremos um Deus que pode curar essa enfermidade? Deus, Ele pode não curar também, e ainda assim Ele é glorificado, irmãos. Nós passamos aí por 2 casos, minha sogra, o sogro do irmão Joel, oramos para Deus curar. Nós oramos para Deus curar. Mas eu creio que Deus curou. E uma cura muito melhor. Estar com Deus é muito melhor do que estar aqui, irmãos. É muito melhor. Então, seja para a morte, ou seja para a vida, Deus sempre é glorificado na enfermidade. Por isso nós precisamos agradecer. Deus pode curar, mas Deus pode manter a enfermidade com o propósito de que nós reconheçamos quem Ele é. Deus revela seu poder quando cura e quando não cura. Por isso, o mais importante é a conclusão que o homem tem sobre Deus diante da enfermidade. 7ª praga, chuva de granizo. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e seu povo, com uma praga que teria eliminado você da face da terra. Pode-se dizer, irmãos, que no Egito e naquela região como um todo, não era normal chover daquela forma. Chuva de granizos com raios e trovões tão intensos, a ponto do texto bíblico descrever que em toda a história do Egito nunca houve uma chuva como aquela. Então realmente foi destrutiva. Foi algo que trouxe assombro para aquele povo. Tanto que Faraó, ele reconhece que é pecador. Ele reconhece o seu pecado. Mas existe uma grande diferença em reconhecer que é pecador e se arrepender deles. Existe uma grande diferença. Porque todas as pessoas sabem que são pecadores. A questão não é saber, mas é se arrepender. É se arrepender. E Faraó não se arrependeu. Ele reconheceu, ele sabia, ele entendeu que ele era pecador, mas ele não se arrependeu. O coração dele continuou duro. E aqui no versículo 17, a causa dessa chuva, nós podemos entender, dessa praga, nesse contexto aqui, é que Faraó estava se achando. Faraó, ele entendia que poderia impedir o povo de Deus de adorar a Deus no deserto. E Deus é bem claro, Moisés fala para Faraó, Moisés fala as palavras de Deus, porque você tem se exaltado sobre o meu povo, impedindo eles de sair para me adorar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa.
Quando Deus tem um propósito para a igreja dele, para o povo dele, não há quem impeça, irmãos. Não há quem impeça. Nós precisamos entender que nós servimos um Deus de poder. Nós servimos de um Deus que não se submete a nada que o homem faz ou fala. Nós servimos um Deus que não se submete à arrogância ou à altivez do homem. Nós servimos um Deus que quando Ele tem um propósito, Ele cumpre o propósito. E nós temos um propósito para a igreja. A igreja tem um propósito que é a vida eterna. Esse propósito ninguém pode frustrar. Ninguém. Porque foi Deus quem estabeleceu. Deus vai nos tirar desta terra para que nós possamos adorá-lo na eternidade. E se em algum momento um faraó da sua vida tem tentado te impedir, diga para esse faraó que o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que não se submete às artimanhas do inimigo. O faraó seria humilhado com a tempestade mais devastadora que já caiu no Egito, mas haveria possibilidade para se livrar da morte, a obediência. É tão bom, né? E é tão interessante a gente compreender que Deus é um Deus que pesa a mão, mas Ele avisa. E Ele dá a possibilidade, Ele dá um escape. Mas também, se olhar para o nosso lado, o nosso coração é tão duro, mas tão duro, que nós não compreendemos esses propósitos de Deus. É só obedecer, é só fazer o que Deus está mandando fazer, que então nós vamos experimentar cada vez mais as suas bênçãos. Eu quero concluir com as palavras de Moody. Ele diz: Faraó tinha de experimentar o poder e a força de Jeová, e de suas experiências o mundo inteiro aprenderia sobre o Senhor. Como ambos, a rebeldia do homem natural contra a palavra e a vontade de Deus e a hostilidade do poder temporal contra o Senhor e o seu povo estavam concentrados em Faraó. Isto tipifica, para todos os tempos e circunstâncias, o reino de Deus em conflito com o mundo. Irmãos, não dá para andar em harmonia com o mundo, para ter harmonia com o mundo. Não dá. Não dá para vivermos com nosso coração duro diante das coisas de Deus, como se fosse um faraó, e ainda assim querer usufruir das bênçãos de Deus. Precisamos nos quebrantar. Não fazer como faraó, saber que é pecador, mas nós precisamos reconhecer que somos pecadores, mas nos arrepender dos nossos pecados. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Atenção, homens, não vão embora. Nós temos que passar as músicas ainda, né, Joel? É rapidinho, coisa bem rápida, para nós que já estamos no caminho. Vamos orar. Deus, muito obrigado, ó Deus, pelas maravilhas em te servir. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra nos mostra que temos que ter um coração humilde, um coração quebrantado, um coração submisso à tua palavra. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Nos livra, Senhor, de um coração duro, que nós possamos ter um coração servo, um coração quebrantado, um coração que se humilha diante do Senhor. Em nome de Jesus, ser com esta igreja, com esses irmãos, com as famílias desta igreja, ser com este povo que te serve, em nome de Jesus. Amém. Boa semana, irmãos.